Imagine a cena. Um palácio silencioso, paredes douradas que testemunharam 2 décadas de fé inabalável e sofrimento silencioso. Goiás News. Notícias sem más delongas. Vamos para a notícia. Neste final de semana, o príncipe Al-Walid bin Khaled bin Talal Al Saud, conhecido como o príncipe adormecido da Arábia Saudita, encerrou uma longa e dolorosa batalha pela vida. Aos 36 anos, ele faleceu em um centro médico no país, conforme anunciado por seu pai, o príncipe Khaled bin Talal Al Saud. Em uma mensagem carregada de dor e submissão à vontade divina, ele escreveu na rede social X: com corações que creem na vontade e no decreto de Alá, e com profunda tristeza e pesar, lamentamos a morte de nosso amado filho, príncipe Al-Walid bin Khaled bin Talal Abdulaziz Al Saud, que Alá tenha misericórdia dele, que faleceu hoje. A trajetória do príncipe adormecido começou a comover o mundo em 2005, quando um acidente de carro brutal mudou sua história para sempre. Na época, com apenas 16 anos, o jovem estudava em uma faculdade militar em Londres, quando o veículo em que estava colidiu violentamente. As consequências foram devastadoras. Graves lesões cerebrais e hemorragia interna o colocaram em coma profundo. Desde então, por 20 anos, Al-Walid permaneceu em um estado vegetativo, respirando com auxílio de ventilação mecânica e sendo alimentado por sonda, enquanto o tempo parecia congelar em torno dele e de sua família. Seu pai, o príncipe Khaled, tornou-se símbolo de uma fé inabalável e de uma polêmica decisão médica. Recusou repetidamente qualquer sugestão de desligar os aparelhos de suporte à vida, acreditando firmemente em um possível milagre divino que devolveria o filho à consciência. Se Deus quisesse que ele morresse no acidente, ele estaria no túmulo agora, disse em uma declaração que ecoou na Arábia Saudita e dividiu opiniões. Ao longo dos anos, pequenos movimentos dos dedos ou da cabeça do príncipe alimentaram esperanças, mas nunca houve confirmação médica de qualquer melhora significativa. A morte do príncipe Al-Walid não apenas encerra um capítulo pessoal, mas reacende debates profundos sobre os limites da tecnologia na medicina, o prolongamento artificial da vida e a difícil linha entre esperança e resignação. Durante 2 décadas, sua história inspirou orações, levantou discussões éticas e expôs o peso insuportável de decisões que nenhuma família gostaria de enfrentar. Agora, a família real saudita vive o luto e, ao mesmo tempo, a libertação após 20 anos de vigília ininterrupta, aceitando que o desfecho, por mais doloroso que seja, estava nas mãos de Alá. Agora imagine o peso de 2 décadas de silêncio. 20 anos em que o tempo parecia não avançar dentro daquele quarto frio de hospital, onde máquinas pulsavam no ritmo que o coração do príncipe adormecido já não conseguia sustentar sozinho. Durante todo esse período, o príncipe Khaled, seu pai, se manteve firme diante da dor, segurando as mãos imóveis do filho e repetindo dia após dia que só Deus poderia decidir o momento de partir. Essa fé inabalável se tornou quase uma resistência contra o próprio curso natural da vida. E é impossível não se perguntar: até onde vai o amor de um pai? Até onde podemos desafiar a própria morte? Enquanto médicos afirmavam que a recuperação era praticamente impossível, Khaled via até o menor movimento um dedo que se mexia, uma pálpebra que tremia como sinais de que o milagre estava próximo. Para ele, cada respiração assistida era uma prova de que Alá ainda não havia decretado o fim. Mas para muitos, o cenário era de sofrimento prolongado. Uma vida mantida artificialmente, sem consciência, sem esperança real de retorno. Essa história não é apenas sobre o príncipe Al-Walid. Ela nos confronta com uma questão que assombra milhares de famílias ao redor do mundo. Manter alguém vivo através das máquinas é um ato de amor ou um prolongamento cruel da dor? Quantas pessoas hoje vivem a mesma angústia, aguardando o impossível, enquanto a ciência já decretou o fim? No caso do príncipe, a decisão da família dividiu opiniões. Parte da sociedade saudita via na luta de Khaled uma prova de fé, coragem e devoção. Outros, porém, questionavam se não seria mais humano permitir que o filho descansasse em paz. Após 2 décadas preso a um corpo imóvel, agora com a confirmação da morte, o debate volta à tona com ainda mais força. Será que o príncipe Al-Walid descansou tarde demais?
Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana. Também Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo da descrição. Boas compras. Agora pare e reflita comigo. 20 anos, 240 meses. Mais de 7.000 dias em que um jovem príncipe ficou entre a vida e a morte, respirando com a ajuda de máquinas, alimentado por sondas e cercado por uma família que jamais desistiu. O quarto onde ele estava tornou-se um santuário de fé e esperança, mas também um palco silencioso de uma batalha cruel contra o tempo. O príncipe Khaled, seu pai, foi incansável. Mesmo diante de diagnósticos médicos que afirmavam não haver mais retorno, ele escolheu acreditar no impossível. Essa postura virou um símbolo para muitos. A imagem de um pai que se recusa a soltar a mão do filho, mesmo quando o mundo inteiro já aceitou o inevitável. Mas também levantou uma questão perturbadora. Até que ponto a esperança pode se transformar em prisão? Manter um corpo vivo, sem consciência, por tanto tempo, é um ato de amor ou uma maneira de adiar o luto? Agora, com a morte do príncipe adormecido, fica impossível não pensar no que ele sentiu ou deixou de sentir nesses 20 anos. Havia alguma consciência presa ali, um grito silencioso de alguém que não podia se expressar? Ou o que restava era apenas um corpo vazio, mantido pela tecnologia, enquanto a alma já buscava descanso? A família, em sua fé inabalável, via até o menor movimento como sinais de vida. Mas para os médicos, eram apenas reflexos involuntários, resquícios de um sistema nervoso já devastado. Essa divergência entre ciência e crença é uma ferida aberta no coração de qualquer pessoa que já passou pela difícil decisão de manter alguém vivo artificialmente. E o que dizer da pressão emocional? Como se desapegar de quem você ama, mesmo sabendo que a vida já se foi de forma invisível? Imagine viver 2 décadas inteiras com o coração dilacerado, observando seu filho entre a vida e a morte, sustentado apenas por fios, máquinas e orações. O príncipe Khaled bin Talal não apenas se recusou a desistir. Ele enfrentou o peso de um país inteiro assistindo, enquanto médicos repetiam incansavelmente: ele não vai voltar. Mas o pai não cedeu. Não aceitou desligar os aparelhos, não aceitou colocar um ponto final na história. Durante 20 anos, ele transformou a dor em resistência e a esperança em combustível, para seguir lutando por um filho que não podia falar, não podia ver, não podia sequer reagir. Cada sinal mínimo, um dedo que tremia, uma pálpebra que se movia, era interpretado como uma centelha de milagre, uma chance de reverter o destino. Mas no fundo, será que o príncipe Al-Walid ainda estava ali? Ou seu corpo se tornou uma prisão para uma alma que já queria partir? A morte dele não é apenas o fim de um longo coma. É também o encerramento de uma das histórias mais complexas e dolorosas que o mundo já viu. Essa narrativa nos obriga a encarar um dilema profundo. O que é mais cruel? Manter alguém vivo artificialmente dia após dia, com a esperança de um milagre? Ou aceitar o destino e deixar que a morte cumpra o seu papel? Enquanto a família se apegava à fé, especialistas diziam que não havia atividade cerebral suficiente para uma recuperação. E mesmo assim, por 20 anos, cada visita ao hospital se tornava uma batalha entre ciência e espiritualidade, entre razão e emoção, entre soltar e segurar. No momento do adeus, o príncipe Khaled escreveu com a voz embargada pela dor: que Alá tenha misericórdia do nosso filho. Ele agora está sob a proteção divina. Agora imagine 20 anos olhando para o mesmo rosto, sem expressão, enquanto o som das máquinas preenche um silêncio que grita mais alto que qualquer palavra. O príncipe Khaled bin Talal passou 2 décadas ao lado do filho, o príncipe adormecido, acreditando que a cada amanhecer poderia ser o dia do milagre. Mas a cada ano que passava, a esperança se misturava à dor, e o quarto de hospital se tornava um campo de batalha invisível, onde a fé lutava contra a ciência e o amor contra a própria morte. O jovem Al-Walid estava preso entre 2 mundos, o biológico, que o mantinha vivo, e o espiritual, que talvez já o chamasse há muito tempo. Para o pai, desistir jamais foi uma opção,
Mas será que aquele corpo sustentado por fios e tubos ainda carregava a essência de quem ele tanto amava? Ou era apenas uma lembrança física de um filho que de fato partiu no dia do acidente? Essa história nos obriga a encarar o lado mais sombrio do amor. Quando amar é segurar firme, mesmo que tudo ao redor diga para soltar. E ao mesmo tempo nos faz questionar: o que é mais misericordioso? Prolongar uma vida assim, acreditando no impossível? Ou permitir que a alma descanse, ainda que o coração de pai grite de dor? A morte do príncipe Al-Walid encerra uma jornada que não foi apenas da família real saudita, mas de toda uma nação que acompanhou, em preces e lágrimas, a luta silenciosa por 20 anos. Agora, finalmente, ele está livre. Mas o que fica para trás é um rastro de emoções tão intensas que nenhum coração humano sai ileso. Essa não é apenas uma notícia. É um convite para refletir sobre a fragilidade da vida, o peso das decisões e o poder devastador do amor incondicional. E agora, chegou o momento em que até os corações mais fortes precisam refletir. O príncipe Al-Walid bin Khaled bin Talal Al Saud, o jovem que o mundo inteiro passou a chamar de príncipe adormecido, não está mais entre nós. Por 2 décadas ele viveu suspenso entre a vida e a morte, em um estado onde o corpo continuava, mas a consciência era um mistério profundo e doloroso. Seu pai, o príncipe Khaled, foi incansável. Diante de diagnósticos médicos que diziam não haver retorno, ele escolheu acreditar, lutar, rezar e manter o filho conectado a aparelhos que imitavam as funções da vida. Para ele, cada batida de coração, mesmo que artificial, era uma chama de esperança. Se Deus quisesse que ele morresse no acidente, ele já estaria no túmulo, dizia. Mas no silêncio daquele quarto, a grande pergunta ecoava: até onde podemos desafiar a morte sem aprisionar a vida? Agora, com a confirmação de sua morte, a dor da família se mistura à paz de finalmente soltá-lo das amarras que o prendiam há 20 anos. O príncipe Khaled anunciou em tom solene e de fé: com corações que creem na vontade e no decreto de Alá, e com profunda tristeza e pesar, lamentamos a morte de nosso amado filho. Que Alá tenha misericórdia dele. É o fim de uma luta silenciosa, marcada por amor incondicional e também por um sofrimento imensurável. Essa história não é só sobre um jovem príncipe. É sobre cada família que já se viu diante da escolha mais difícil da vida: prolongar o impossível ou permitir o descanso eterno. O príncipe adormecido se foi, mas a pergunta fica no ar para cada um de nós. Em uma situação assim, o que você faria? Soltaria a mão ou seguraria até o último fio de esperança? Imagine por um instante o peso de 2 décadas inteiras sendo sustentadas por fios, máquinas e esperança. 20 anos em que cada respiração era acompanhada pelo som constante de aparelhos e cada batida de coração parecia um pedido de socorro ou talvez um sussurro de resistência. O príncipe Al-Walid bin Khaled bin Talal Al Saud, o príncipe adormecido da Arábia Saudita, viveu ou sobreviveu por 2 décadas em um estado vegetativo que desafiava a lógica, a medicina e até mesmo a fé. Aos 36 anos, sua morte marca o fim de uma das histórias mais intensas e comoventes já vistas. Mas para entender a dimensão desse drama, é preciso mergulhar profundamente no que realmente aconteceu entre as paredes frias daquele centro médico, onde o tempo parecia não passar e a esperança, embora ferida, se recusava a morrer. Era o ano de 2005 quando um acidente brutal interrompeu os sonhos de um jovem príncipe de apenas 16 anos. Na época, Al-Walid estudava em uma faculdade militar em Londres, Inglaterra. Uma colisão devastadora deixou seu corpo irreconhecível, seu cérebro gravemente ferido e sua vida pendurada por um fio. O diagnóstico médico foi devastador. As chances de recuperação são mínimas. A consciência provavelmente nunca retornará. Para qualquer família, ouvir essas palavras é como receber uma sentença de morte emocional. Mas o príncipe Khaled, pai de Al-Walid, recusou-se a aceitar. Para ele, desligar os aparelhos seria o mesmo que desistir, seria ir contra a vontade de Alá, o único com poder para decidir o destino de seu filho. Durante esses 20 anos, o quarto do hospital tornou-se um altar silencioso de fé, onde as preces da família eram sussurradas dia e noite. Cada visita do pai era marcada por lágrimas e por um olhar fixo no filho que, imóvel, parecia dormir profundamente.
Houve momentos em que vídeos viralizaram mostrando movimentos sutis do príncipe, dedos que tremiam, olhos que piscavam, alimentando a esperança de milhões de pessoas que acompanhavam o caso pelo mundo. Mas os médicos foram claros. Esses movimentos eram apenas reflexos, respostas involuntárias do corpo, não sinais de consciência. Ainda assim, para o coração de pai, bastava 1 milímetro de esperança para continuar lutando. Essa decisão dividiu opiniões e gerou um debate global. Muitos aplaudiam a fé e a coragem do príncipe Khaled em não desistir, vendo nisso um exemplo de amor incondicional e respeito à vida. Outros, no entanto, questionavam se prolongar artificialmente uma existência sem consciência não seria uma forma de crueldade, uma prisão em um corpo que já não conseguia mais lutar sozinho. E enquanto o debate fervilhava, o tempo passava. 20 anos, enquanto o mundo mudava do lado de fora, o príncipe adormecido continuava preso em um ciclo interminável de tratamentos, sondas e máquinas. Neste final de semana, porém, o destino finalmente falou mais alto. O príncipe Al-Walid faleceu, encerrando 2 décadas de uma luta silenciosa. Seu pai anunciou a morte em uma mensagem emocionada, carregada de fé e resignação. Com corações que creem na vontade e no decreto de Alá, e com profunda tristeza e pesar, lamentamos a morte de nosso amado filho. Que Alá tenha misericórdia dele. Foram palavras que ecoaram não apenas na Arábia Saudita, mas em todo o mundo, marcando o fim de uma jornada que parecia interminável. E agora, com a partida do príncipe, perguntas profundas surgem e queimam como fogo na consciência de todos nós. Até onde vai o amor de um pai? Até onde a fé pode sustentar uma esperança quando a ciência já decretou o contrário? É humano lutar até o fim, ou será que existe um momento em que amar é saber soltar? O príncipe adormecido se foi, mas a reflexão sobre sua história ficará para sempre. Pense bem, se fosse o seu filho, você desligaria as máquinas? Ou continuaria esperando, mesmo que isso significasse anos e anos de incerteza, dor e vigília? Essa não é uma pergunta simples. E talvez seja exatamente por isso que a história do príncipe Al-Walid mexa tanto com a alma de quem a escuta. Porque no fundo, todos nós temos medo de um dia ter que tomar uma decisão assim. Agora, respire fundo e tente imaginar. 20 anos. 20 longos anos em que a vida de um jovem príncipe ficou suspensa no tempo. Cada dia, cada minuto e cada segundo se tornaram uma luta silenciosa entre a ciência e a fé, entre o corpo e a alma, entre o amor de um pai e o destino traçado por Alá. O príncipe Al-Walid bin Khaled bin Talal Al-Saud, conhecido pelo mundo como o príncipe adormecido, não está mais entre nós. Aos 36 anos, ele partiu neste final de semana, encerrando uma história que comoveu milhões e levantou uma das maiores questões da humanidade. Até onde devemos lutar por alguém que amamos? Tudo começou em 2005, quando Al-Walid, aos 16 anos, sofreu um acidente de carro enquanto estudava em uma faculdade militar em Londres. A colisão foi tão violenta que deixou o jovem em estado vegetativo, com sérias lesões cerebrais e hemorragias internas. A partir dali, a medicina fez o que podia. Aparelhos assumiram as funções vitais, respiradores sustentaram cada suspiro e sondas passaram a ser o único caminho para alimentar o corpo do príncipe. Os médicos foram claros. A consciência estava comprometida e as chances de recuperação eram mínimas. Para muitos, a decisão de desligar os aparelhos seria o caminho natural, mas não para o príncipe Khalid, pai de Al-Walid. Para ele, desistir nunca foi uma opção. O príncipe Khaled acreditava, com cada fibra do seu ser, que um milagre divino traria seu filho de volta. Se Deus quisesse que ele morresse no acidente, ele já estaria no túmulo, declarou em um dos momentos mais emocionantes da saga. Essa postura dividiu opiniões. De um lado, havia quem visse ali um exemplo de fé inabalável, de amor que ultrapassa todos os limites. Do outro, críticos apontavam que o prolongamento artificial de uma vida sem consciência poderia ser uma forma cruel de adiar o inevitável. Mas Khaled não se abalou. Durante 20 anos, ele visitou o filho, rezou ao lado dele e nunca deixou de acreditar. Ao longo dessas 2 décadas, pequenos movimentos do corpo de Al-Walid foram registrados e compartilhados com o mundo. Um dedo que mexia, uma pálpebra que se fechava. Para os médicos, eram apenas reflexos involuntários, mas para o Peike, eram sinais de que seu filho ainda estava ali,
lutando para voltar. Essa esperança, por mais frágil que fosse, sustentou uma vigília de 20 anos, transformando o quarto de hospital em um templo de fé e resistência, mas também em um símbolo de um dilema profundo. Até onde podemos desafiar a morte sem aprisionar a vida? Neste final de semana, a notícia da morte de Ali Walid quebrou o silêncio que dominava aquela história. Seu pai anunciou com palavras carregadas de dor e resignação, com corações que creem na vontade e no decreto de Alá, e com profunda tristeza e pesar, lamentamos a morte de nosso amado filho. Que Alá tenha misericórdia dele. E assim, após 20 anos de luta, esperança e sofrimento, o príncipe Al-Walid finalmente descansou. Essa história vai muito além de uma tragédia familiar. Ela expõe uma ferida aberta em nossa consciência coletiva. O que é mais humano, segurar a mão de quem amamos até o fim, mesmo quando a ciência diz que não há mais nada a fazer? Ou permitir que a morte cumpra seu ciclo, libertando aquele que está preso a um corpo sem vida? Essa é uma pergunta que muitos evitam, mas que a história do príncipe adormecido nos obriga a enfrentar de frente. E você, se estivesse no lugar do príncipe Khaled, o que faria? Desligaria os aparelhos, aceitando o destino, ou sustentaria cada fio de esperança, mesmo que isso significasse anos e anos de espera e dor? Não existe resposta fácil. Não existe caminho sem sofrimento. Existe apenas o peso de uma decisão que pode mudar tudo. Agora, com o príncipe Al-Walid finalmente em paz, fica uma lição gravada no coração do mundo. O amor de um pai é capaz de desafiar até a própria morte, mas também nos faz refletir sobre a linha tênue entre esperança e desapego, entre lutar por quem amamos e permitir que eles partam em paz. Talvez, no fim, a maior prova de amor seja justamente saber a hora de soltar a mão. Se você achou este conteúdo valioso, deixe seu like, compartilhe suas opiniões nos comentários e inscreva-se no canal para não perder mais vídeos como este. Até a próxima.